Knut, o Santo, foi um rei da Dinamarca no final do século XI. Um governante ambicioso, ele buscou fortalecer a monarquia dinamarquesa e restaurar o Império do Mar do Norte, outrora forjado por seu tio-avô Knut. O Grande, vendo Guilherme, o Conquistador, como um usurpador sem direito legítimo ao trono inglês, Cnut lançou várias incursões contra a Inglaterra em um esforço para afirmar sua influência. Um devoto apoiador da Igreja Católica Romana, Cnut, era profundamente comprometido com a reforma religiosa, mas essa mesma devoção acabou contribuindo para sua queda. Ele insistiu na cobrança rigorosa dos dízimos ou impostos à Igreja, uma política que se mostrou profundamente impopular entre seus súditos. Ao conceder ao clero autoridade ampliada para taxar e multar os camponeses nas terras da Igreja, ele afastou ainda mais o povo comum. Essas queixas nas montanhas desencadearam uma revolta camponesa no início de 1086. A multidão de camponeses perseguiu Knut até uma igreja, mas logo a invadiu e o matou, encerrando seu reinado de forma violenta. Knut mais tarde se tornou o primeiro rei dinamarquês a ser canonizado. No início do século XII, a Igreja Católica Romana o declarou santo e o reconheceu como o santo padroeiro da Dinamarca. Esta é a história dele. Knut nasceu no ano de 1042 como um dos muitos filhos de Svein II Estridsson. Sua mãe era uma amante secreta. Svein era filho de Ulf Thorgilsson, o jarl dinamarquês e regente que governou a Dinamarca em nome de Knut. A mãe do grande Svein era Estrid Sveinsdatter, que era filha de Svein Barbafalca. Por essa linhagem, tanto Knut, o santo, quanto seu pai, Svein, estavam ligados à antiga dinastia governante pela linha materna. Com a morte de Harthacnut, filho de Knut o Grande, essa linhagem real chegou ao fim. Mergulhando a Escandinávia, especialmente a Noruega e a Dinamarca, os remanescentes do Império do Mar do Norte, em períodos de conflito e guerra, nada se registra sobre os primeiros anos de Knut, o Santo. Ele entra pela primeira vez nos registros históricos no ano de 1069, participando do ataque de seu pai Sven à Inglaterra em 1066. Guilherme, o Duque da Normandia, derrotou os anglo-saxões na Batalha de Hastings, tornando-se Guilherme o Conquistador, e pôs fim à longa linhagem de reis anglo-saxões e vikings dinamarqueses que já haviam governado a Inglaterra. No entanto, a nobreza anglo-saxã recusou-se a se submeter à autoridade de Guilherme, levantando-se repetidamente em rebelião. Sua resistência deu início à conquista normanda da Inglaterra, um dos episódios mais sangrentos da história do país, deixando a Inglaterra em tumulto. O rei Sueno da Dinamarca aproveitou a oportunidade. No ano de 1069, ele lançou uma frota de invasão, com uma força estimada entre 240 e 300 navios longos. A força havia sido recrutada não apenas na Dinamarca, mas também na Noruega, Frísia e Saxônia. E ela foi liderada não pelo próprio Sven, mas por seus filhos Harald, Hen e Canuto, o Santo. Os dinamarqueses navegaram até o Humber, onde fizeram um desembarque bem-sucedido e foram acompanhados por vários líderes ingleses, incluindo Wulfiof Gospatrick e Edgar, o Ætheling, um pretendente ao trono inglês. De acordo com a crônica anglo-saxônica, esses nobres estavam acompanhados por todo o povo do país. Sugerindo uma revolta generalizada em Yorkshire, a força anglo-dinamarquesa combinada marchou sobre York, cavalgando e marchando com grande entusiasmo. Eles derrotariam a guarnição normanda em batalha aberta e então capturariam a cidade. Guilherme, que estava na floresta de Dean quando recebeu notícias da invasão, marcharia imediatamente para o norte. Ao saber da aproximação de Guilherme, os dinamarqueses abandonaram York, recuando para seus navios ou estabelecendo uma linha defensiva ao longo do Humber. Guilherme expulsou parte do exército dinamarquês de Lindsey e no Natal já havia retomado York. Após o feriado, ele desencadeou uma campanha brutal conhecida como Devastação do Norte da Nortúmbria. A região mais ao norte da Inglaterra foi devastada, campos e cidades foram queimados.
a fome se espalhou de forma tão ampla que algumas pessoas foram levadas ao canibalismo, e estima-se que 100.000 vidas foram perdidas devido à fúria de Guilherme. Os dinamarqueses acabaram chegando a um acordo com Guilherme em troca de um grande pagamento e permissão para se sustentarem saqueando a costa leste. Eles se retirariam da Inglaterra na primavera seguinte. No entanto, na primavera do ano de 1070, Sven Estridsson, ele mesmo se juntou à frota. O rei Sven desembarcaria com seu exército na ilha de Ely. A crônica anglo-saxônica relata que ingleses de todas as regiões pantanosas vieram ao seu encontro, pensando que certamente iriam conquistar toda a terra. Entre eles estava Hereward, um homem de Lincolnshire que liderou um grupo na pilhagem da abadia de Peterborough. Naquele verão, Sweyn e Guilherme chegaram a outro acordo, cujos termos são desconhecidos, embora quase certamente envolvessem um segundo pagamento, após o qual Sweyn retornou à Dinamarca. Seu filho, o príncipe Knut, também voltou para casa. No ano de 1075, vários condes conspiraram durante o banquete de casamento de Ralph de Gael para iniciar uma rebelião contra o rei Guilherme. De acordo com Orderico Vitalis, suas queixas incluíam o hábito de Guilherme de eliminar qualquer ameaça real ou suspeita à sua autoridade. Após o casamento, cada senhor retornou ao seu próprio condado e emissários foram enviados à Dinamarca para buscar assistência. Uma frota dinamarquesa de 200 navios, comandada pelo filho de Sueno, Canuto, o Santo, partiu rumo a Norfolk. No entanto, ao chegarem, descobriram que era tarde demais. A rebelião já havia desmoronado. Os dinamarqueses, então, seguiram para o norte, devastando a costa de Lincolnshire e saqueando York antes de voltarem para o sul e seguirem para Flandres. Seus líderes, evidentemente, reconheceram que, sem o apoio dos ingleses, sua força era pequena demais para conseguir realizar qualquer outra coisa. O rei Sueno da Dinamarca morreu em 1076. Ele era conhecido como o pai dos reis, pois 5 de seus 15 filhos viriam a governar a Dinamarca. Após a morte de Sueno, seu filho, Haroldo Ren, foi eleito rei. Haroldo jurou o que ficou conhecido como as Leis de Haroldo, comprometendo-se a manter a ordem legal estabelecida. Seu reinado, no entanto, foi marcado pela oposição de vários de seus irmãos, provavelmente incluindo Canuto, que buscou o apoio do rei Olavo III da Noruega. O Papa Gregório VII interveio, aconselhando Olavo a permanecer neutro e pedindo a Haroldo que compartilhasse o poder com seus irmãos. Apesar desse conselho, Canuto foi para o exílio na Suécia e pode ter participado de uma resistência ativa contra seu irmão Haroldo. Em 17 de abril de 1080, Haroldo morreu e Canuto tornou-se rei da Dinamarca. Após sua ascensão, Canuto se casou com Adela, filha do conde Roberto I da Flandres. O casal teve um filho, Carlos, nascido no ano de 1084. Canuto rapidamente provou ser um rei altamente ambicioso e profundamente devoto. Ele fortaleceu a autoridade da Igreja na Dinamarca e concedeu generosos presentes às instituições eclesiásticas, reforçando sua reputação como defensor da fé. Sua determinação em reforçar a coleta dos dízimos refletia ainda mais seu compromisso em elevar a Igreja, uma instituição que, em troca, tornou-se uma poderosa aliada no fortalecimento de sua própria autoridade. Em maio do ano de 1085, CNUT emitiu uma carta de doação para a ainda inacabada Catedral de Lund, concedendo-lhe extensas terras. Ao mesmo tempo, ele fundou a Escola Catedralícia de Lund. Grande parte das terras que ele doou havia chegado à sua posse como pagamento pelo perdão de foras da lei. O clero de Lund recebeu direitos ampliados sobre essas propriedades, incluindo a autoridade para tributar e multar os camponeses locais. No entanto, CNUT manteve suas prerrogativas reais, o poder de perdoar foras da lei, impor multas àqueles que não respondessem ao seu chamado para a guerra e exigir transporte para sua comitiva. Seu reinado foi caracterizado por esforços vigorosos para consolidar o poder real na Dinamarca, restringindo a nobreza e obrigando-a a obedecer à lei.
Ele emitiu decretos reivindicando a posse de terras comuns, dos bens de naufrágios e das propriedades de estrangeiros ou daqueles sem herdeiros. Ele também promulgou proteções para servos libertos, clérigos estrangeiros e mercadores visitantes. Essas medidas, no entanto, despertaram ressentimento entre seus súditos, que não estavam acostumados a um rei exercendo poderes tão amplos ou intervindo de forma tão direta em seus assuntos cotidianos. As ambições de Cnut não eram apenas domésticas. Como sobrinho neto de Cnut, o Grande, que governou a Inglaterra, Dinamarca e Noruega até o ano de 1035 Cnut, o santo acreditava que a coroa da Inglaterra era sua por direito e considerava Guilherme o Conquistador um usurpador. No ano de 1085, apoiado por seu sogro, Conde Roberto da Flandres, e pelo rei Olavo III da Noruega, Cnut se preparou para invadir a Inglaterra. Guilherme, porém, já era um rei e guerreiro experiente. Boatos sobre a invasão planejada logo chegaram até ele, e ele se preparou para defender seu reino. A crônica anglo-saxônica registra que, neste ano, homens disseram e relataram como certo que Cnut, o rei da Dinamarca, filho do rei Sweyn, estava vindo para cá, e que ele pretendia conquistar esta terra com a ajuda de Roberto, o conde de Flandres, cuja filha ele havia se casado. Quando o rei Guilherme, que estava então na Normandia, ouviu isso, ele apressou-se para a Inglaterra com um grande exército como nunca antes visto nesta terra. As pessoas questionavam como o país alimentaria todos, mas o rei confiou seus soldados aos seus súditos por toda a nação, e eles os sustentaram, cada um de acordo com a terra que possuía. E o povo sofreu muito neste ano, pois o rei ordenou que o interior próximo ao mar fosse devastado, para que, se seus inimigos desembarcassem, não encontrassem nada para saquear. Com Guilherme totalmente preparado para a invasão ameaçada e com a região costeira da Inglaterra despojada de qualquer coisa que valesse a pena saquear, Canuto enfrentaria imensa dificuldade para trazer suas forças para a terra. Guilherme comandava um vasto exército dito pela crônica anglo-saxônica como o maior que a Inglaterra já havia reunido. O exército dinamarquês, porém, era formado principalmente por camponeses que precisavam retornar à colheita. Cansados da longa espera, eles escolheram o irmão de Cnut, Olaf, para apresentar suas reclamações. Isso despertou a suspeita de Cnut e ele mandou prender seu irmão Olaf e enviá-lo para Flandres. Ao mesmo tempo, Cnut estava preocupado com a ameaça iminente representada por Henrique IV, o imperador do Sacro Império Romano, com quem tanto a Dinamarca quanto Flandres mantinham relações tensas. Temendo um ataque de Henrique, Cnut hesitou e adiou a campanha inglesa. Com o passar das semanas, os guerreiros voltaram para casa para cuidar de seus campos, e a outrora formidável frota nunca zarpou antes que pudesse ser convocada novamente. No início de 1086, uma revolta camponesa irrompeu na região onde Cnut residia. Vários camponeses ficaram ressentidos com os altos impostos por ele. Muitos também se enfureceram com as multas aos que deixaram o exército para salvar suas colheitas. Aos olhos deles, só tinham duas escolhas: o castigo do rei ou a fome de suas famílias. Forçado a fugir, Cnut recuou para Odense, a maior cidade da ilha de Fiônia. Ele e seus homens leais buscaram refúgio dentro da igreja de madeira do priorado de Santo Albano, mas os rebeldes logo invadiram o santuário e uma luta brutal começou. Segundo a lenda, Cnut recebeu os sacramentos da reconciliação e da Sagrada Comunhão e perdoou seus inimigos antes que eles invadissem o local. Os atacantes primeiro tentaram incendiar a igreja e arrombar as portas, mas quando essas tentativas falharam, eles escalaram as janelas para alcançar quem estava dentro. Ajoelhado diante do altar, com apenas 17 homens ainda ao seu lado, Cnut aceitou seu destino. Ele foi defendido por seus homens e por seu irmão Benedito até o fim. O rei foi abatido por uma lança que perfurou seu lado ou abdômen. Encerrando seu reinado, todos os membros da comitiva do rei foram mortos,
e ele foi então sucedido por seu irmão, Olavo, após sua morte. O martírio de Knut e seu firme apoio à igreja rapidamente o elevaram ao status de figura sagrada. Durante o reinado de Olavo, a Dinamarca sofreu uma devastadora quebra de safra, amplamente considerada como um castigo divino pelo assassinato sacrílego do rei. Relatos de milagres no túmulo de Knut logo surgiram, e os esforços para garantir sua canonização começaram, mesmo antes do fim do reinado de Olavo. Em 19 de abril de 1101, Knut, o santo, foi canonizado, tornando-se o primeiro dinamarquês santificado. Ao longo dos séculos, o reinado de Knut foi interpretado de várias maneiras. Para alguns, ele foi um governante severo e violento que oprimia seu povo. Para outros, foi um rei rigoroso, mas justo, extremamente devoto à Igreja Católica Romana e inabalável em sua busca pela retidão, mesmo ao custo de sua própria vida. Gostaria de agradecer imensamente a todos os meus membros. A contribuição de vocês é valiosa para a continuidade do canal e eu aprecio todos vocês imensamente. Um agradecimento especial ao John Sites. Espero que todos tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam de curtir, se inscrever e compartilhar, e nos vemos na próxima semana para mais um Perfis Históricos.